Olá, olá, eu sou Mariana Desidério, repórter de negócios da Exame, e esse é o Como Cheguei Aqui, o programa de empreendedorismo e carreiras da Exame, onde a gente conversa com empreendedores, empresários, executivos que podem para contar para a gente um pouco da sua trajetória de vida, as lições que eles vêm aprendendo nessa trajetória e aqueles detalhes que ninguém conta e que a gente também gosta de saber. Então, eu tenho aqui comigo a Anelisa, do Exame Academy, né? Que Olá. é o braço de educação da Exame, para apresentar esse programa com a gente. Tudo bom, Anelisa? Olá, Mariana. Olá, Amanda. Olá, todo mundo. Sejam muito bem-vindos. Bom, hoje a gente vai entrevistar a Amanda Tonon, né? Que é fundadora e CEO da Kekala. Né? Bem-vinda, Amanda. Isso aí, obrigada. Prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada. Prazer é nosso. Só continuando, então, a Amanda é fundadora e CEO da Kekala, franquia de picolés, criada em 2000. Você vai corrigindo a gente. Em 2018, com 75 lojas já espalhadas nas 5 regiões do Brasil, né? Uhum. E que faturou 18 milhões em 2021. Isso. E a Amanda é formada em administração e fundou a Kekala em 2020, certo? Isso, em 2019, na verdade. 2019. Em 2019 a gente abriu a primeira loja da Kekala, mas foram trabalhos de anos, né, anteriores. Eu fiquei 3 anos trabalhando em cima dessa ideia, porque a Kekala traz um picolé furado, né, que é para ser recheado na hora. Isso não existia em nenhum lugar do mundo. Uhum. Então, quando me veio essa ideia, né, e essa vontade de empreender, que é um pouco inata, assim, de mim, veio toda a busca também por equipamentos, maquinários, desenvolver tudo isso, estruturar o negócio. Então, foram 3 anos nesse processo, até a gente lançar no mercado no final de 2019. E hoje, graças a Deus, a gente está com as 75 unidades. Muito legal, Amanda. E você começou a empreender super jovem, né? Você está Super agora nova. com 23 anos, Tô com é isso? 23, isso. Então, nessa época, você tinha o quê? 5? Quase isso, né? Não, eu tinha meus 20 anos, mas acho que é algo super legal também de falar, né, dessa trajetória do empreendedorismo, do meu empreendedorismo, que eu sei que é um pouco peculiar, né, mas eu entendi muito nova aquilo que eu queria. Então, as escolhas que eu fui fazendo desde muito nova acabaram me encaminhando para esse lugar, né? Então, muitas vezes o pessoal olha e fala, ai, meu Deus, é sorte, mas não é, né? O que eu tô vivendo hoje é fruto das escolhas que eu fiz no passado e de todo o esforço, de todo o trabalho, né, que foram feitos ao longo de anos. Né? Então, desde a estruturação de todo o negócio, a ideia, o trabalho, mas também na fase de preparação, né? O que eu gosto muito de falar é que muitas vezes o pessoal fala, como começar? Né? E o começar, para mim, é a fase do preparo. E eu me preparei para isso, né? E quando a gente fala dessa parte do preparo, é questão de estudo, de você ser o melhor com aquilo que você está fazendo no momento, né? E não esperar para se preparar no momento que a oportunidade surge, né? Então, é você se preparar para quando a oportunidade surgir ou uma porta abrir, você tá pronto, né? Então, acho que quanto antes a gente entende isso, é melhor, né? E, Amanda, como que foi esse surgimento em você de ser empreendedora? Tinha alguém já na família que já trouxe, né? Já veio influenciando você nesse sentido? Como é que surge isso? Sim. Eu costumo dizer que eu tenho esse DNA empreendedor e que vem de família, assim, né? Desde muito nova eu vi minhas avós, tias, trabalhando em empreendimentos pequenos, né? Elas têm até hoje loja de roupa, de moda praia. Então eu vi aquilo e falava, poxa, que legal, eu quero, né, ter algo meu também, mas algo que eu consiga escalar rápido também. Então, até quando veio a ideia, né, do picolé customizado para ser recheado na hora, falei, poxa, eu quero fazer algo, mas é algo que não existe no mundo, então eu preciso conseguir escalar isso rápido. E veio a ideia também de fazer franquia, porque com isso eu consigo ter um dono em cada loja, né? Então, veio disso. Eu sempre soube que eu queria fazer algo meu, empreender, e aí comecei a estudar, a pesquisar, mas veio disso. Uhum. Muito legal. E nessa trajetória que você está contando aí pra gente, na sua visão, qual que foi o principal desafio que você enfrentou para conseguir colocar esse negócio de pé? Nossa, são vários, né? Porque a gente sabe que empreender é um constante sair da zona de conforto, é um constante se apresentar à vida com coragem, né? Eu tenho uma amiga que fala muito isso. E são vários desafios diários, né? Na minha jornada, eu posso dizer que, assim, o fato de ser jovem, ele acaba pesando bastante, porque quando você é jovem, você não tem uma garantia para dar, você tem uma ideia, né? E você precisa se
pegar aquilo, você precisa ir fundo naquilo, né? Mas eu acho que uma característica comum do empreender é que você tem uma ideia, né? E você precisa acreditar naquilo. E a maioria das pessoas ao seu redor, elas podem até acreditar, mas elas não vão apoiar ou fazer algo que de fato vai te ajudar a colocar a ideia em prática, né? Então é você acreditar, é você permanecer independente das circunstâncias, dos desafios. Isso para mim é uma característica que o empreendedor precisa ter, porque os desafios, eles são diários, eles são constantes e não são só no começo. Claro que no começo eles são maiores, mas o dia a dia do empreendedor é lidar com desafios, né? E, Amanda, você já sentiu algum tipo de preconceito por você ser jovem, mulher, entrando numa carreira de empreendedorismo? Olha, por ser jovem, sim. Acho que mais por ser jovem do que por ser mulher, né? Porque já tiveram vezes, né, de negociação, assim, que você sabe que a pessoa não quer fazer porque você é jovem, sabe? Ou prazos de pagamento, sua empresa tá tudo certo, tem tudo ok, mas você é jovem, então não vou te dar um prazo de pagamento determinado. Os grandes players do mercado acabam não dando essa confiança para o jovem, porque é aquilo, o jovem não tem uma garantia para dar, ele tem uma ideia, ele tem a força de vontade para fazer acontecer, mas e se não acontecer, né? Então, por ser jovem, eu enfrentei sim. Acho que, assim, acaba que lidar com pessoas mais velhas também, né? Ter essa questão de impor respeito. Tem toda essa questão também que, por ser jovem, a gente acaba enfrentando. Uhum. Legal. E você falou um pouco sobre a sua vontade de empreender desde cedo, né? Queria entender um pouco como é que era a sua vida, assim, aos, sei lá, 16 anos, 17, 18, que é uma época que a maioria das pessoas não tá pensando em abrir um negócio, né? E você já tava com essa ideia na cabeça, né? Queria entender um pouco, assim, o que você teve que abrir mão para conseguir tá onde você tá hoje. Essa fase de preparo e essa fase de abrir mão, ela foi muito presente na minha vida, né? E eu vejo que, assim, na verdade, é abrir mão de algumas coisas, mas toda escolha que a gente abre mão, né? Então, eu vejo que hoje eu fiz as escolhas certas e eu me orgulho de cada uma delas, né? Então, eu lembro, assim, na escola, poxa, tirar um 8 pra mim era o fim do mundo. Eu queria tirar 9,5 ou 10, entendeu? Pra eu estar ok com aquilo. Então, eu queria dar o meu melhor com aquilo que estava nas minhas mãos naquele momento, né? Então, minha vida acadêmica, ela foi sempre marcada muito por isso. Eu lembro que, assim, quando eu mudei para São Paulo, que eu sou de BH, né? Não sei se a gente comentou isso aqui já, mas sou de BH e vim para São Paulo com os meus 16 anos. E isso foi um grande desafio também, porque estudei em uma escola italiana em Belo Horizonte, e aqui em São Paulo finalizei os estudos em uma outra escola italiana, e eu podia muito bem ter escolhido uma outra escola, ou ter falado assim, eu vou só terminar aqui, vou terminar ok, mas eu lembro que isso exigiu de mim, no momento que eu falei assim, poxa, eu quero me deixar ser esticada ao máximo possível, porque eu sei que eu tenho muito para aprender e para crescer. E foi nessa que eu aprendi muito sobre resiliência, sobre disciplina, sobre foco, né? Eu lembro de vezes em que eu fazia aula particular de matemática, o professor saía da sala de casa e eu chorava, eu falava, tô cansada, eu não tô aguentando mais isso. Mas eu vejo que hoje, o quanto isso foi importante para mim, sabe? Dar o meu melhor naquele momento, que eram os meus estudos. E isso nos prepara, né, para a jornada empreendedora também. Então, foi uma jornada onde eu abri mão de muitas coisas, mas onde eu cresci muito também. Eu vejo o quanto que daquela época eu aprendi e características que eu vejo hoje em mim que foram forjadas naquela época. Nossa, muito legal, Amanda. E, assim, você contou um pouquinho que você tinha esse desejo de que o negócio ele fosse escalável, né? Uhum. Agora vem a pergunta, por que picolé? Pois é, eu sempre fui apaixonada por doces e sobremesas, né? E por picolés e sorvetes também. E eu sempre pensei, poxa, eu quero fazer algo que seja inovador, né, que não exista, e sempre fui apaixonada por recheio também, né, eu tenho essa veia, gosto de fazer bolo também, então meu bolo tem que ser o mais recheado e tal, e aí acho que uniu essas duas coisas quando veio a ideia do picolé recheável, que acabou sendo uma grande inovação em uma indústria, né, em um segmento que carecia de uma inovação dessas, que valorizasse o cliente também no processo de compra, né, que foi algo que eu busquei fazer
na Quecala, né? Ver ele como um agente ativo no processo de compra dele, né? Personalizando. Então, acho que veio disso também, mas de algo bem peculiar meu, que sempre foi rechear as coisas, querer que fosse dessa forma. Ah, legal. E o nome Quecala, da onde vem? Olha, é uma história bem legal, viu? Porque eu lembro que eu vi uma vez que procurei vários nomes, registrar nome não é uma coisa fácil, né? Isso é um outro desafio do empreendedor, porque quase todos os nomes já são registrados. E eu lembro que eu pesquisei várias vezes e falei, poxa, achei em algum lugar que Quecala significava recheio em havaiano. E eu falei assim, nossa, legal, né? Super encaixa com o meu negócio, registrei, deu tudo certo. Passou um tempo, eu entrei pra olhar e não achei em lugar nenhum que significava isso. Só em uma entrevista que eu mesma tinha dado falando isso. Falei assim, gente, ferrou, porque agora eu tenho uma empresa que tem esse nome, eu não sei o que significa. Comecei a pesquisar igual uma maluca, e aí eu descobri que vem do hindu e significa um hino de louvor a Deus. Então isso pra mim foi super especial, mais ainda do que significar recheio, né? Então é uma história bem legal, que eu sempre gosto de contar também. Muito legal. Foi soprada no sonho, eu estava sonhando, eu sonhei um sopro, assim, aí surgiu o nome. Foi ainda mais especial. Legal. E, Amanda, você falou bastante sobre essa coisa do consumidor, do cliente ser protagonista, né, do seu processo de compra, ser ativo, né? E eu sei que vocês na Quecala investem bastante também em marketing digital, né? E eu vejo que é uma forma bem importante das empresas se comunicarem com um público mais jovem, né? Queria entender um pouco qual que, na sua visão, é a importância dessa frente, como que vocês lidam com o marketing digital e qual que você vê que é a importância dessa frente aí para o sucesso de uma marca, para o sucesso do seu negócio. Olha, isso é muito legal, isso é muito importante para as empresas, né? Eu vejo assim, no caso da Quecala, nós funcionamos em um período de pandemia, né, horários reduzidos e tudo mais, então a gente ficou um pouco limitado com essa questão de divulgação, né, e tudo mais. E o marketing digital, ele acabou sendo um grande aliado, né, porque além dessa questão da gente valorizar o cliente, né, e querer escutar ele, então, eu falo que o cliente na Quecala, ele é um prosumidor, ou seja, ele é alguém ativo no processo de compra dele, tanto na personalização quanto na produção de conteúdo para a marca, né, a gente sabe que isso é uma tendência nos dias de hoje, mas e a gente valoriza muito isso. Então, a gente teve vários vídeos que acabaram viralizando na internet do consumidor postando a jornada de compra deles. E isso trouxe um boom muito grande. A gente tem casos, assim, de franquias, né, de unidades que contrataram uma pessoa, ela foi lá, fez um videozinho, gente, viralizou nas redes sociais, filas enormes no quiosque dela, ou até mesmo de forma orgânica. A gente teve muito isso na Quecala, que foi fruto desse trabalho por valorizar a experiência do consumidor, né? E dar a voz a ele, dar esse espaço para ele filmar, postar, porque é tudo muito instagramável também. Mas isso teve uma importância muito grande pra gente, porque trouxe muita visualização e hoje em dia... Teve um dia que eu tava conversando, assim, com uma pessoa que eu não conhecia no shopping. Falei, você conhece a Quecala? Ele falou assim, Quecala? Eu falei assim, aquele picolé, sabe, que recheia na hora. Esse eu já vi na internet. Então, é algo bem, bem legal e bem forte na Quecala, sim. Muito legal. E você comentou que a primeira loja vocês abriram em 2019, finalzinho de 2019, né? E então vocês estavam bem começando o negócio quando veio a pandemia, bem né? Começando. Como que foi esse período para vocês? Foi um período bem desafiador, né? Acho que foi um período de crise para todos, mas eu tinha duas opções. Ou eu enxergava a crise como algo que me paralisaria, ou eu enxergaria a crise como uma oportunidade de crescer. Eu enxergaria que ela acabaria, né, uma hora. E eu escolhi a segunda opção. Então, a gente conseguiu, nesse período, melhores negociações de aluguel em shopping, melhores pontos, porque muita gente saiu, então abriu espaço pra gente entrar. Mas, claro que isso também só foi possível porque a gente tinha um negócio bem defendido. E o que é isso? A gente sabe que muitas vezes as pessoas, elas vão apresentar um negócio e elas falam de tudo aquilo que o negócio pode ser. Ou seja, tem um ataque muito bom, né? Fazendo um paralelo com um jogo de futebol. Então, tem um ataque muito bom, mas não tem uma defesa, né? E no meu caso, por toda a trajetória também, né, eu falava, gente, eu preciso fazer isso dar certo. Então, eu fui fazendo todos os porquês. E aí, todas as projeções a gente falava, mas e se for metade? E se cai metade disso? Isso fez com que a gente tivesse uma defesa boa. E quando veio esse período de crise, que foi a pandemia, a gente estava com uma defesa boa. Então, a gente teve franqueado que abriu segunda unidade, com os shoppings, né, com horário reduzido. Então, assim, a importância da gente ter um ataque, mas ter uma defesa também, porque... A gente não sabe, né, do dia de amanhã.
Legal, Amanda. Você falou um pouquinho, né, sobre esse desafio, né, que você tem de ser jovem e ser empreendedora e tudo mais. Então, que conselho que você daria para um jovem que também está nessa pegada de querer montar o próprio negócio? Olha, eu diria, comece a se preparar, né? Porque, como eu comentei no começo, o início não é você abrir um CNPJ, não é você ter uma ideia, mas é você ser excelente com aquilo que está nas suas mãos hoje e você ser intencional em se preparar, né, para o futuro, para onde você quer chegar. Então, gente, ler livros, ser excelente com seus estudos hoje. A gente sabe que, assim, o acesso democrático à internet, ele trouxe muito acesso a conteúdo de altíssima qualidade, então não necessariamente você precisa investir dinheiro naquilo, né, para você se preparar. Então, eu acho que é ter essa visão de que você pode muito bem se preparar para quando chegar uma oportunidade você tá pronto, né? Então, acho que o conselho que eu dou é esse, e também acredite na sua ideia, sabe? Vá a fundo naquilo, porque se você não for a pessoa que mais vai acreditar na sua ideia, ninguém vai, né? E nos obstáculos que surgem e que vão surgir, porque é inerente da vida e principalmente da jornada do empreendedor, a sua vontade de fazer acontecer, o seu propósito, ele precisa falar maior do que esses desafios, do que essas dificuldades. Então, seja forte naquilo que você acredita, tenha coragem, né? Seja ousado e se prepare, né? Muito legal. E você comentou sobre se preparar, e estudar e ler, né? Você tem alguma dica? Que dica de livros, leituras ou talvez séries que você pode dar aí para quem está assistindo a gente e que, enfim, você acha que é um conteúdo que fez diferença para você? Olha, um livro que eu gosto muito é o Startup Enxuta, do Eric Ries. Assim, para mim fez muita diferença na minha trajetória. Estudei muito ele, li várias vezes, e também o Marketing 4.0, né, do Kotler. Então, são 2 livros maravilhosos que fizeram e fazem parte até hoje da minha jornada. Livros que eu usei também no meu TCC, quando eu estava formando na faculdade, que eu fiz também sobre marketing digital. Então, eu diria esses 2. São livros que acrescentam bastante, assim. E agora você falando, eu fiquei pensando, né? A gente falou um pouquinho sobre como que você iniciou o negócio. E quantos funcionários que hoje tem, né, na Kekala? Olha, hoje, entre indústria e a parte administrativa do escritório, a gente está em torno de 30 funcionários. E como é? Porque tem o lado empreendedor e tem o lado gestor, né? Sim. Como é que é para você também ser gestora? Tem que encaixar esses 2, né? Encontrar um equilíbrio entre eles. Mas eu gosto de estar muito presente no dia a dia, né? Então, minha porta está sempre aberta. Eles até brincam lá no escritório que eu escuto tudo. Porque às vezes alguém fala, né? E aí eu falo assim, não, dentro, né, nas conversas. Então, acho que lidar com pessoas, claro que é um desafio, né, principalmente eu lido sempre com pessoas mais velhas do que eu, entender que eu tenho muito a aprender com elas também e caminhar junto. Eu acho que esse é o mais legal. Então, o que eu vejo dessa parte de gestão eu só conseguiria gerir pessoas se eu fosse preparada para isso, e eu me preparei para isso, né? Mas, claro, entendendo que cada um pode super agregar, então a gente sempre, né, pergunta, o que você acha disso? Eu acho isso, mas você acha isso legal também? E a gente chega em um acordo juntos e tá presente, não tem segredo, né? Tem que escutar, tem que estar perto, tem que estar conversando. Ai, legal, Amanda. E Amanda, você que começou tão jovem, em geral a gente pergunta para a pessoa que conselho que você daria para você mesmo do início da sua carreira. Mas no seu caso, eu quero entender assim, que conselho que você daria para a jovem Amanda lá que já sonhava em ser empreendedora e às vezes se perguntava se daria para fazer isso tão jovem. Enfim, que conselho que você daria para você mesma de alguns anos atrás? Olha, eu diria, continue e acredite. Um pouquinho daquilo, né, do Procurando Nemo com a Dory. Continue a nadar, né? Mas acho que continuar naquilo que você está sentindo dentro de você. Porque eu não vou mentir, né? É um desafio quando você vê que seus amigos estão, né, em outras coisas, né? E não é errado. Cada jornada tem a sua beleza, cada um tem o seu tempo também, mas sabe, enquanto eles estavam ali em festas, essas coisas, eu estava em casa estudando, e sempre foi assim, né? E é um desafio porque você se pergunta mesmo, será que eu tô no caminho certo? Será que eu não tô pegando duro demais comigo em estar aqui, né, super estudando e me dedicando e tal?
Então, eu diria para continuar, sabe? Seguir aquilo que estava dentro do meu coração, de ser diferente, porque tinha algo especial que eu estava gerando em mim, né? E toda, né, comparando também com uma gestação de um filho, tem as suas dificuldades, você tem que abrir mão, você tem que, né, se preparar para aquilo. Então, eu estava gerando um sonho, né? Então, eu diria para continuar com aquele sonho que daria certo, graças a Deus. E Amanda, assim, para o futuro, o que você está imaginando, né? Você vai estar com franquia já Sim. em todo lugar? Sonho grande, né? Como acho que dá para perceber, eu sou uma menina de muitos sonhos, né? Então, tenho sonhos de levar a Kekala para todo mundo, porque, assim, é um produto que não existe mundialmente, né? Então, o mercado tem muito grande, tem outros produtos também que estão vindo, que a gente vai introduzir nas unidades até o final do ano. Então, minha visão para o futuro é cheia de sonhos, de expandir cada vez mais. Tem espaço para muita loja da Kekala ainda, então continuar e acelerar ainda mais. Bacana. Muito legal. E para quem tem interesse em, eventualmente, ter uma franquia da Kekala, enfim, quais são as informações aí que você pode passar? Olha, quem quiser ter mais interesse, mais informação sobre franquia, pode entrar no nosso Instagram, que é Kekala Oficial. Lá a gente está sempre falando, eu sempre coloco meu rostinho lá também, tirando dúvidas, respostas. Ou nosso site também, kekala.com.br, e lá vão ter mais informações. A gente está expandindo por todo o Brasil, no modelo de quiosque, container e loja de rua, e tem sido um sucesso. Então, a gente está trazendo aí pessoas que queiram crescer junto, né? Participar um pouquinho do sucesso da Kekala conosco. E é isso. Legal. Você falou que vocês têm a indústria também. Temos a indústria. Vocês produzem também. tudo? Produzimos tudo. Porque... por alguns motivos, né? O primeiro deles é a qualidade. O meu picolé ele é conhecido como o melhor picolé do mundo. Os consumidores falam isso. Então, se eu não tiver uma indústria que eu consiga garantir a qualidade, né? Fica complicado. Então, assim, o primeiro deles é a questão de qualidade, e o segundo, segredo produtivo, porque é um picolé que não existe no mercado. Então, toda a parte de maquinário, forma, foi desenvolvido por e para nós. Então, eu não posso abrir para qualquer pessoa. Então, a gente investiu em uma indústria própria para a gente garantir tanto o segredo produtivo quanto a questão da qualidade. É bastante desafiador, né? Porque é bastante coisa. Para poder despachar, né, do produto da indústria, né, para as unidades. E isso foi uma outra coisa que a gente acabou revolucionando também bastante no mercado, porque a gente distribui por todo o Brasil. A gente tem o centro, que é a indústria, em São Paulo, e a gente distribui até em Belém, né? Então, ninguém faz isso, né? Às vezes mandar de avião, mandar, né? Então, foi outra coisa que a gente trouxe de inovação. Acho que a gente tem falado bastante disso lá na empresa, de inovar na inovação. Então, não basta ter um produto inovador, você tem que, muitas vezes, inovar na logística, na cadeia de entregas, na forma de vender, né? Por exemplo, no ponto de vendas, eu não monto simplesmente o picolé da pessoa e entrego. Tem uma vitrine exclusiva que a gente desenvolveu, então tem um caráter muito, assim, hipnótico, porque o pessoal fica vendo aquela exclusividade, o picolé sendo montado na frente dele, depois eu não pego e entrego, eu viro a vitrine. E o próprio cliente pega o picolé dele. Então, é uma experiência que envolve, né? Então, é inovar na inovação, em todo o processo. Ai, muito legal. Obrigada. Amanda, a gente está chegando ao final aqui do nosso programa. Quero rápido. agradecer a sua presença no Como Cheguei Aqui, compartilhar suas histórias, sua experiência, sua trajetória. Muito, muito bacana ter você com a gente. Ai, gente, prazer. Muito obrigada por receber, bater esse papo com vocês. Muito especial mesmo. Obrigada. Obrigada, Amanda. Bom, e se você quiser continuar seguindo a gente, a Exame, né, tá nos canais, nas redes sociais, para acompanhar esse episódio e os demais, é só nos seguir lá. É isso aí. Continua com a gente, tem bastante entrevista legal aqui. Até mais. Até mais. Obrigada. Tchau, obrigada.